segurança da espiritualidade, que todo trabalho que a gente faz de estudo voltado para a doutrina espírita, a gente sempre está assistido, né? A gente sempre está assistido pela espiritualidade. E vamos então fazer a nossa oração inicial. Gratidão, Senhor, gratidão aos amigos espirituais, nossos mentores, protetores, que vêm nos trazer as suas orientações através das intuições, para que nós desenvolvemos esse estudo da melhor maneira possível, que nós possamos interiorizar cada parte desse estudo, possamos colocá-lo em nossa prática. Esse curso de vibração, que é voltado para as práticas mediúnicas, para a reflexão, para aquela visita interior. E nós sabemos que também trabalha a nossa reforma íntima, com certeza, as nossas mudanças que nós tanto desejamos. E através dessas práticas, o nosso desejo, a nossa vontade é que cada dia mais nós nos aproximemos do Evangelho do Cristo, da paz, da serenidade que Jesus nos ensinou e praticou enquanto esteve aqui na Terra. Que esses amigos espirituais que também vieram assim como nós para aprender, sejam bem-vindos também. Que nós possamos todos compartilhar desse pão espiritual que será servido nesta manhã. Graças a Deus. Que assim seja. Então hoje a aula 3, o título dessa aula é o silêncio interior. Uma necessidade imprescindível. Nós todos temos necessidade desse silêncio interior. Alguns até fala, né? Visitar para o deserto interior. Nas aulas anteriores até nós tivemos vários exemplos de pessoas, de emissários aqui da Terra, que fizeram essa caminhada para o silêncio interior. Nós vivemos, às vezes, num mundo agitado e nós nos deixamos contaminar por essa agitação. Porque, na realidade, se nós praticarmos isso, esse silêncio interior, e com frequência, e caminharmos para isso, nós vamos conseguir esse silêncio, ainda que a nossa volta esteja a agitação presente. E aqui tem uma frase de Cristo que inicia a nossa aula dessa manhã. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Então, convite, né? Está em Marcos, capítulo 6, versículo 31. O convite do Cristo. Vinde vós aqui à parte, quer dizer, separe-se da agitação. Essa separação pode ser a separação física mesmo, do tumulto, da multidão, como aquela, mas o mais importante é a separação interior. Vinde aqui à parte, a um lugar deserto, né? Silenciemos o nosso interior e vamos repousar um pouco. E aqui vem o slide. No secreto da alma, o Cristo espera por nós. No tempo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorarmos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Busca descobrir em ti mesmo um lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Então, essa passagem está em Mano, né, Pão Nosso. O que a gente pode refletir sobre ela? E fala que o lugar que nos espera, né,
é muito além, né? É um lugar secreto da alma, Da alma. é onde lá Jesus vai estar. É um lugar à parte, que a gente não conhece ainda, né? Então, se a gente for analisar a história, a gente vê que ao longo da história, a maioria de nós, né, nos equivocamos quanto a isso, né? Procuramos, como diz aqui, mosteiros, paisagens, né, que ajuda, com certeza, né? Se a gente for no meio da natureza, assim, é muito melhor para a gente entrar em contato com a espiritualidade, é muito melhor para a gente conseguir chegar. Mas se nós estamos com a mente tumultuada, os pensamentos todos desajustados, nós podemos estar no lugar melhor do mundo. Nós vamos estar em guerra interna. Então, por isso que ele diz assim, busca descobrir em ti mesmo. Eu penso que até exercício. Eu achei assim bacana essa questão das nossas lives nesse período do Covid, por essa situação. Eu, particularmente, eu tive a oportunidade de exercitar isso aí. Que eu moro num apartamento de 50 metros e tinha dias aqui em casa que tinha 6 ou 7 pessoas, incluindo as crianças, né, que era 4 crianças, imagina como é que era. E assim mesmo nós conseguimos fazer a live, né? Então, foi um exercício, né? Foi uma briga interna muito grande para a gente fazer isso. E uma coisa assim muito bonita que eu vejo também na nossa casa espírita, aí de Taquaral, também é isso, né? Nós estamos fazendo as palestras, fazendo isso, e as crianças estão ali correndo, brincando, e é uma alegria, né? Uma música até, né? Então, a gente tem a oportunidade, onde a gente estiver, nós temos a oportunidade de exercitar esse tempo secreto da alma, que ele diz aqui. No trabalho, por exemplo, né? A gente silenciar, a gente está naquele tumulto e a gente está percebendo que nós estamos sendo envolvidos por aquilo, né? Nós estamos nos deixando ser envolvidos por uns pensamentos de repente desencontrados, desajustados. Agora nós vivemos num momento político, né? De eleição, e daí as pessoas, inclusive nós mesmos às vezes, né, nos exageramos um pouco nas palavras, no sentir, no pensar, no falar, e nos envolvemos nessa sintonia. E é um bom momento para a gente silenciar a nossa mente, de repente caminhar para a oração e chegar nesse lugar secreto da alma, né? Então, aonde estivermos, nós podemos ter. É isso que a Emmanuel está nos convidando aqui nesse livro, Pai Nosso. Aí você continua os 3, né, Elane? Você mesmo? Já que é o seu Maurício. Próximo slide. Muito bom. Eu lembro, tu lembra? Pode continuar nos 3. Que os 3 tem a ver com a mesma temática. Deixa eu chegar mais perto da janela aqui, porque tá muito pequenininha a letra, não chego não. Tá pequenininho. Se tiver dificuldade, eu leio daí, só... Se eu ler do livro... Hein? Se eu ler do livro, acho que eu achei o final, acho que é esse bem aqui mesmo, parece. Se eu ler do livro, não é frequente, né? Porque são uns pedaços de cada... Recolhimento, silêncio interior. É que no livro ele vai um pouco além, né? Por isso que o slide ele é um recorte do livro, um pequeno recorte. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação, quando os ruídos discordantes da vida material se calam. Então, a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz sai das profundezas da consciência. Há em vós uma espécie de retiro íntimo. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. Então, através do silêncio, que essa voz, né, lá do nosso íntimo, que ela se manifesta. Porque se for no barulho do dia a dia, né, na correria, a gente não consegue ouvir. Se faz ouvir.
Então, aqui é o Leon Diniz, né, no livro O Grande Enigma. De novo, ele aborda essa questão, né, do silêncio interior, do recolhimento. Né? Fala no santuário do ser. Então, como é que é essa questão, né? A gente pode trazer um exemplo na vida prática, né? Às vezes nós estamos tão envolvidos em certos pensamentos, certa situação, que vem uma pessoa e fala um monte de coisa pra gente, conta uma história, conta alguma coisa da vida dela, e depois no final ela vai, então, o que você achou? E daí eu falo, mas espera aí, eu acho que eu não ouvi nada, eu tava no outro mundo, né? Então a gente às vezes tem dificuldade, né, de ouvir a voz de Deus também, porque ali ele fala em ouvir a voz de Deus, né? A voz de Deus, ela está o tempo todo nos falando, e a gente às vezes não reserva um momentinho para fazer esse retiro íntimo para ouvir Deus dentro de nós. Ele está escondido, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Então todos temos a presença de Deus dentro de nós. Então é preciso que a gente se cale para o exterior, para ouvir o interior. Fuja, né, dos ruídos discordantes da vida material e interiorize a presença de Deus. O próximo. Quer que eu leia? Esse é o terceiro, né? Terceiro slide. Aí o quarto seria da Camila e do Murilo. Jesus, silêncio interior e união com Deus. Sempre que... Não, leio muito pequeno, não consegui não. Deixa eu ler então. Sempre que atendia às multidões esfaimadas de amor, de justiça, de compreensão, de paz, de pão e de paz, o mestre Nazareno retirava-se da balbúrdia produzida pela massa a fim de encontrar-se com o Pai. No silêncio, orava a Deus. E, do silêncio, enriquecido de majestade e triunfo, volvia as multidões agitadas que o buscavam. Joana de Ângeles, Lições para a Felicidade. Aí vem um outro parágrafo que diz assim: Jesus ensina a necessidade da interiorização. E sempre que o desespero das massas se fazia mais desesperador, após atendê-las, o mestre incomum buscava a solidão, a interiorização, o Pai. Carlos Torres Pastorino, Impermanência e Imortalidade, no capítulo Conquistas Internas. Alguém quer comentar isso aí? Esse slide? Daiane tá quietinha. Francisca. Então. Tem aqui no começo do texto, tem escrito no livro, ó. Vocês não têm, ó, mas Jesus ensinou a necessidade da interiorização durante 40 dias e 40 noites. Permaneceu a sós com Deus, no silêncio do deserto, em jejum e comunhão com o universo, a fim de poder enfrentar a multidão famélicas e insatisfeitas que o seguiam ansiosos. E aí depois que você leu esse trechinho aí, ele falou da necessidade de buscar, né, Deus no seu interior. Sim. Então nós temos essa necessidade, né, às vezes de nos afastar da agitação para poder ficar conosco mesmo, para que a gente se fortaleça. É como uma recarga, né, de bateria, né? A gente se energiza com essas reflexões, com essa sintonia com Deus, para depois a gente ir para a batalha, como diz, né? Ir para o front. Então a necessidade. Aqui nós estamos percebendo assim que todos tinham nesse Jesus, esse espírito mais puro, né, que já reencarnou na Terra,
tinha essa necessidade, imagine nós, né? Como é que não temos? Aí agora vem os próximos slides, que ele fala sobre esses benefícios do silêncio anterior, né? Aqui anteriormente estava falando sobre a necessidade, agora os benefícios que traz. Por exemplo, o primeiro aqui, acalma as ansiedades. No silêncio espontâneo, bem direcionado, acalmam-se as ansiedades, desaparecem as angústias, ouvem-se as vozes inarticuladas da divindade. Então, olha aí, o treinamento dessa reflexão. Tchau, os meninos estão saindo. O treinamento dessa reflexão, desse período de meditação, ele cura uma coisa que é um mal da humanidade hoje. Hoje nós percebemos que nós e muitos de nós vivemos muito ansiosos, né? Estamos sempre buscando, né, o futuro, preocupados, né, ansiosos com o que vai acontecer, com o que pode acontecer. E essa busca, ela nos leva para esse acalmar a ansiedade. E olha bem, ouvem as vozes inarticuladas da divindade. É um negócio meio difícil para a gente entender, né? Você ouve uma voz que não fala, inarticulada, ele não articula, mas é aquela voz interior, é o sentir. Nós estamos buscando exatamente isso, o sentir. Sentir. E o sentir é uma questão de exercício mesmo. Cada um de nós vai desenvolver esse silêncio espontâneo de uma forma. Cada um de nós vamos encontrar o melhor caminho para isso. A oração, outra através de uma música. Uma música eu silencio através da música. Eu não preciso nada disso, é só eu fechar os olhos e pensar na natureza. Então, cada um de nós, de repente, vai buscar, né, e vai achar caminhos. E assim vai desaparecer as angústias. Espontaneamente, nós estamos no meio de um tumulto e eu falo, puxa vida, preciso silenciar. Se puder, eu busco um lugar bem silencioso mesmo, fisicamente. Se não puder, ali mesmo eu começo a fazer uma oração e direcionar os meus pensamentos para as coisas boas. Evita doença, agitação e agressividade. Essa questão das doenças é muito sério, né? Nós sabemos que a origem das doenças está no emocional. A gente estuda muito isso dentro da doutrina espírita. Quando a doença ela se manifesta fisicamente, é um alerta. Olha, vamos consertar o trem que está lá atrás, né? É uma raiva, é um ressentimento, é uma mágoa que eu estou mantendo dentro de mim, que chegou àquele extremo de eu estar com aquela doença física. Aí eu vou no médico, procuro os tratamentos químicos, resolve, mas ela tende a voltar se eu não corrigiu a origem, né? Ela acaba que esse tratamento médico pode ser não é uma coisa definitiva, né? Um paliativo, porque eu não corrigi a coisa lá atrás. E quando eu busco esse silêncio anterior, eu começo a refletir sobre eu mesmo. E eu começo a me reformar. Eu começo a me modificar nos sentimentos, no pensamento. E daí eu me acalmo mais, né? Agitação. Veja bem, por meio da sua prática são eliminadas algumas toxinas que envenenam o sistema nervoso central e endócrino, propiciando melhor fluidez da energia que os vitaliza. Tranquiliza-se e dispõe de serenidade para agir, evitando-se a agitação e a agressividade que são filhas prediletas do tumulto. Joana de Ângeles, Lições para a Felicidade. Então, isso nós já estudamos lá na corrente magnética,
que o pensamento, a vontade, ela movimenta fisicamente, né? Então, quando fala elimina toxinas, né, nós aumentamos o nosso sistema de defesa, promovemos a limpeza, né, das toxinas, vamos fazendo, nos revitalizando, porque nós nos alimentamos do fluido magnético animal, aquele fluido que nós já estudamos também na corrente magnética. E daí quando a gente consegue essa serenidade, daí a gente, como aquela luzinha que aparece nos desenhos animados, né? A gente começa a ter ideias boas para agir com mais tranquilidade, sem a agressividade. Sem agressividade. Alguém quer contribuir, comentar essa questão da ansiedade, agressividade, agitação, doença? Não? Então vamos falando. Mais um benefício. Ó. Traz ao espírito força e inspiração. Traz ao espírito força e inspiração. O silêncio é veículo precioso para conduzir o espírito a esplêndidas regiões espirituais, onde aure forças e inspiração para a luta diária. Praticá-lo mediante a interiorização em qualquer lugar onde esteja, faculta desfrutá-lo, embora se encontre participando dos acontecimentos que sucedem à sua volta. Então, aquilo que nós já comentamos anteriormente, né? É bom se isolar, se puder, isolar do ruído, de todo aquele tumulto, é bom. Mas se não puder, em qualquer lugar onde esteja, participando dos acontecimentos que sucedem à sua volta, eu posso... Chegou alguém? Nós estamos comentando então agora do Murilo e da Camila, que ele também justificou que ele está lá em Peruvan resolvendo alguns problemas e não pôde entrar hoje também. Aí estaria com ele. Nós estamos falando sobre os benefícios do silêncio anterior. Então nós falamos sobre aquela calma ansiedade, se evita doença, agitação e agressividade. Agora estamos nesse slide aqui que é o número 7. Que traz ao espírito força e inspiração. Traz ao espírito força e inspiração. Então nós fizemos uma leitura dele e estamos comentando, né? Então esse silêncio nós podemos praticá-lo em qualquer lugar onde nós estivermos, independente dos acontecimentos que estão acontecendo à nossa volta. Quando a gente adquire essa prática, o exterior ele já não influencia tanto essa meditação que a gente tem. O ideal é claro que se a gente puder fugir das agitações, né, e se isolar num lugar assim, muito bonito, né? Igual nós vemos nas descrições lá, né? Jesus olhando a praia, o mar, ou contato com a natureza, olhando uma cachoeira, olhando o firmamento, é muito bom. Mas às vezes nós estamos num momento onde a agitação nos envolve e a gente precisa encontrar uma serenidade. E ali a gente pode praticar também, né? A gente pode praticar esse silêncio interior. E viajar, como diz aqui, a regiões espirituais, para se fortalecer, recarregar de energia, para continuar a luta. E aí vem o próximo, alguém quer ler esse aí? Benefício do silêncio anterior, que é o 8. Alguém? Mais alguém entrou. Muito bem. Alguém quer falar, comentar isso aqui? Ler e comentar? Lá vou eu de novo. Então tá, vamos lá. Ótimo. Restaura forças para o trabalho. Ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossas máquinas de experiências cotidianas. Então, para o trabalho, a gente precisa de criar forças, né? Equilíbrio. Isso. E agora para autoconsciência, né? O silêncio natural que alguém se impõe contribui para auxiliá-lo na conquista da autoconsciência,
na identificação dos objetivos reais e essenciais da existência, na descoberta dos problemas que afligem e das lutas que se deve travar, de forma que o equipa de recursos hábeis para os enfrentamentos inevitáveis durante a trajetória evolutiva. Joana de Ângeles, lições para a felicidade. Então, no primeiro parágrafo, né, restaura as forças para o trabalho, ele faz uma analogia com banho. Banho interior de silêncio. Restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais, né? Mananciais a gente lembra o quê, né? Rio, água, né? Mananciais celestes. Então nós temos mananciais celestes de energia sublime. Quando nós fazemos esse silêncio interior, nós nos colocamos como sob, né? Esses mananciais para levar esse banho interior, para que restaura as nossas forças. E a Joana de Ângeles, ela fala sobre autoconsciência. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo essencial na existência? É um toque, é um despertamento. De repente, eu estou agindo, tomando uma atitude que está me desviando daquele meu propósito que eu tenho lá atrás, existencial. Então eu começo a identificar, através dessa reflexão e essa viagem interior, eu busco refletir sobre mim mesmo, sobre o que eu estou fazendo e tenho essa autoconsciência sobre reais objetivos existenciais da existência. E então me fortaleço para enfrentar as situações que se aparecem no meu dia a dia. Os benefícios são bem interessantes, né? Vamos lá. Aí vem o outro. Então, a quietação do pensamento é medida terapêutica de harmonia. Terapêutica de harmonia. Então, aqui, ó. Esse silêncio deve ser conquistado pouco a pouco. Então, não tenha pressa. Mediante exercícios de quietação do pensamento, de confiança irrestrita em Deus e de busca profunda pelo âmago do ser, funcionando como medida terapêutica de harmonia interna e de valorização das horas. O silêncio é a necessidade imprescindível para a manutenção da saúde e da paz. Joana de Ângeles, também do livro Lições para a Felicidade. Então, quando ele diz assim, esse silêncio é conquistado pouco a pouco, quer dizer, nós vamos... Porque se a gente fala na primeira, nós ouvimos aquele vídeo, né, de 15 ou 17 minutos que foi enviado, né? Ali é um exercício. Então, na primeira vez que nós ouvimos ele e tentamos entrar, é claro que nós não vamos avançar muito, a não ser aqueles que já têm prática nisso aí, né? Aí o nosso pensamento vai dispersar, vai pensar num monte de coisa ao mesmo tempo. Aí não é motivo para desanimar, não. A gente vai conquistando pouco a pouco. Um outro momento eu faço de novo. Daqui a pouco eu estou fazendo até sem o auxílio dele, né? Sozinho, sem o auxílio do vídeo. Então, eu vou me exercitando. É a prática que me leva ao conhecimento e a me aperfeiçoar cada vez mais nessa quietação do pensamento. E isso também me leva o quê? A confiança irrestrita a Deus. Que eu vou, à medida que eu vou avançando nessa busca, eu vou percebendo os resultados. Eu vou me harmonizando, nossa, eu acho que eu era tão irritadiço, agora eu estou mais calmo, né? Olha, aqui, eu enfrentei uma situação agora que, via de regra, eu já, como diz o ditado, né, soltava os cachorros, agora eu aceitei numa boa, eu vou percebendo os benefícios, né, comigo mesmo. E os benefícios também que vêm de fora, porque à medida que eu vou trabalhando com mais harmonia, eu também recebo, eu vou espalhando essa harmonia. As pessoas também, à minha volta, né, vão recebendo também disso aí. Então, lá no íntimo meu, né, eu vou modificando. Então, isso vai o quê? Me curando. Porque essa inquietação, essa desarmonia, essa ansiedade
que a gente se deixa levar, essa irritação que foi falado anteriormente, né, a agressividade, ela é doença da alma, que leva a consequência, como foi dito, a doença física. A doença física é um alerta, é o nosso eu chamando a atenção. Olha, toma um rumo, que você está precisando corrigir alguma coisa lá na sua profundidade do ser. E daí eu vou conseguindo melhorar, e isso melhora tudo. Então ela é, como diz a Joana, é imprescindível. Então, sem ela a gente não consegue manter a saúde e a paz. Então, se é imprescindível, o que? Eu tenho que ter. Eu preciso buscar isso. Mais cedo, mais tarde. E aos poucos, né? Sem pressa. Eu vou exercitando, mas sempre. Daí eu vou conquistando isso aí. O número 12. Com Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Vai ele mesmo ao encontro das necessidades alheias. Quando se dirige ao monte ou ao deserto, a fim de orar, não é a fuga que pretende, e sim a renovação das energias, para poder consagrar-se mais intensamente à atividade. O culto à verdadeira fraternidade. Com o Evangelho, institui-se entre os homens o culto das verdadeiras fraternidades. Bom, esse primeiro aí que está falando aí é mais ou menos parecido com aquele anterior que a gente viu, né, sobre o silêncio, né, em relação ao trabalho, né, ao nosso dia a dia. É o silêncio exterior e a vida ativa. Que, como você falou anteriormente, que a gente precisa manter esse equilíbrio, né, e ir exercitando diariamente para que a gente consiga um dia chegar a esse aperfeiçoamento. Isso mesmo. E ele chama atenção aqui porque às vezes confunde, né? Não é repouso improdutivo. Não é fugir das responsabilidades de ajuda ao próximo e tudo mais. É uma necessidade de tempos em tempos que a gente tenha desse silêncio anterior, né? Então não é fuga, mas é a renovação de energia. É como se a gente fosse lá se fortalecer para enfrentar as dificuldades e para nos tornar produtivo nessa questão da fraternidade mesmo. O próximo, que é a 13. Silêncio interior nas atividades mediúnicas. Isolemos-nos dos ruídos e preocupações habituais para que nos vincularmos àqueles que devem receber a assistência espiritual que lhes está reservada. Aos médiuns é imprescindível a serenidade interior, a fim de poderem captar os conteúdos das comunicações e as emoções dos convidados espirituais ao tratamento que necessitam. A mente equilibrada, as emoções sob controle, o silêncio íntimo facultam o perfeito registro das mensagens de que são portadores. Então, agora mais que nunca, né, as atividades mediúnicas aí que a gente tem que estar mantendo o equilíbrio, né, para as passagens, né, espirituais dos espíritos sofredores, né, para ter esse equilíbrio, para que o trabalho também seja produtivo, né. É uma situação, às vezes, que a gente fala, mas é difícil, né? Eu me isolar dos ruídos, das preocupações. Eu tô lá e o pensamento ele vem. Aqui ele dá uma espécie de receitinha, que foi lembrada lá no curso também de corrente magnética. Quando você está lá para trabalhar pelo próximo, lembre do próximo. Pense no próximo, né? Se envolva com o próximo, com a dor do outro, né? Se sinta com aquela necessidade de ajudar, né? Cria essa empatia, essa compaixão pelo outro, se envolve com ele no interior,
Aí sim, então quando a gente lê lá os nomes das pessoas, lê as situações, né? Às vezes um pouco antes a gente comenta sobre como é que tá a situação de fulano que está no hospital, o outro que está preso, outro, a gente começa a sentir, né, compaixão. E daí sim a gente se liga exatamente naquele trabalho e daí nós podemos nos envolver mais e fortalecer a nossa vontade, o nosso desejo, gerar as energias necessárias para auxílio ao próximo. Acho que essa é a receita, né, que é imprescindível, né, a gente ter esse silêncio. O próximo, facilita a sintonia, acho que é contigo também, né? É comigo. Contigo? Ah, tá. Pois é, aí fala, né, mesmo para facilitar, né, a sintonia com os benfeitores. Então, para isso, como já foi até dito lá, né, a gente tem que tirar a mente, né, do tumulto, do dia a dia, e o silêncio, para conduzir a gente para a reflexão, né, e aí facilitar a sintonia com o alto. E aí é quando, né, aqui fala no final, no silêncio do espírito, é que os benfeitores falam aos nossos ouvidos, né, através da intuição, das inspirações. Então, para tudo isso acontecer, a gente tem que acalmar a nossa alma e exercitar o silêncio. Ok. O próximo. O silêncio interior é condição essencial nas experiências mediúnicas, né? Então, a única obrigação obrigatória é o recolhimento absoluto, silêncio e, sobretudo, a paciência, né? Caso o efeito se faça, esperar. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Então, é impossível a obtenção de alguma coisa, né, em reuniões, né, com pessoas pouco sérias, com um ambiente cheio de agitações, né, tudo. Pessoas com sentimento, né, tem que ter pessoas com sentimento de empatia e benevolência, para poder estar certo, né? Isso. No caso dessa palavrinha aí, paciência, ela se aplica muito naquelas reuniões práticas mediúnicas, né, onde há a comunicação, né, psicofonia, por exemplo, né? Às vezes as pessoas se reúnem e nem o espírito se comunica. Tem que ter paciência, ficar lá esperando, aguardando, né, o tempo que nós previmos para aquela reunião ela acontecer. Que está ocorrendo situações no campo espiritual que a gente às vezes não percebe, não conhece, né? Já no nosso corrente magnética não, porque a gente já tem uma outra metodologia, né? A gente vai conduzindo, vai conversando, né? Então, acaba que as pessoas são direcionadas. Mas o Kardec lembra no livro dos médios, aí na questão do silêncio e paciência, para que o efeito se faça esperar que a manifestação ocorra. Aí vem o próximo, 16. É você ainda, Lene? Não. 16, 17. Silêncio na chegada ao centro. Então, aqui fala que quando a gente adentra um recinto, assim, a gente também tem que adentrar de maneira respeitosa, né? Ou seja, já tem que acalmar os ânimos antes mesmo de entrar, né? Então, é necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão, à bondade e à elevação de vistas, a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia na construção do bem. Sim. Antes das tarefas silenciosas, concentração mental. Então, aqui fala 15 minutos antes, 15 minutos de prece, ou então, né, que seja a leitura elevada nas bases morais. E aqui sabe que não deve abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. Então, se a gente quer companhias edificantes, a gente tem que serenar, né, os pensamentos. Isso mesmo. Alguém quer comentar também? Não? Tá tudo certo. Vamos para o 17, então. O 17
E ele conta só, tipo, um caso, né? Um caso de uma reunião mediúnica. Aí, primeiro, condições de manifestações equilibradas da mediunidade. Aí coloca o diretor da reunião rogou silêncio. Então, logo o reverente quietação se fez na Assembleia. O condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. E depois, no silêncio profundo, aguardando a orientação espiritual. O silêncio fez profundo e respeitoso. Senti que o ambiente se fizera mais leve, mais agradável. Sobre a cabeça da dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Isso. Então, a importância. Então, aqui mostra a questão de reunião em busca de tratamento, né? Então, ele se reúne com a equipe e percebe essa problemática, né? De a gente solicita coisas que não está de acordo. Então, fazia-se que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. Então acontece que, geralmente, com a gente tem muito cuidado com isso, porque numa reunião, no nosso caso mesmo, das vibrações, pode ser que nós, naquele momento, atrapalhemos mais do que ajudamos. Porque às vezes nosso sentimento, a gente começa a pedir coisas que não tem a ver com a reunião. Então, porque quando o nosso sentimento é dissonante com o objetivo, atrapalha. A equipe espiritual está lá com o objetivo de servir em assunto sério. Muitas vezes nós, com o nosso sentimento, nós começamos a pedir coisas que não têm a ver com o objetivo da reunião. Né? Pode passar para o 19. Então, o 19 continua também, né? Na verdade, a mesma coisa, né? Os amigos, ainda na carne, pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. A simples aproximação dos pensamentos inadequados, toda a matéria ectoplasmática se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. Então, nossos pensamentos em termos indesejáveis, né? Expressando, olha, a gente fala assim, petições absurdas, aquelas petições que não estão de acordo com o objetivo da reunião, no aparente silêncio, que às vezes nós estamos lá silenciosamente, fisicamente, o silêncio físico, né? Mas, na verdade, a nossos gritos contrários àquele objetivo maior da reunião pode estar acontecendo. Nesse caso, estaremos atrapalhando. Inclusive, não vai dar tempo os últimos slides, aí fica como tarefinha para a gente ler depois. Pode até ler na fonte do Grande Enigma lá do livro, que fala sobre a história do Baixo Sanufo, que é muito interessante também. Podemos continuar, então. Então aqui fala dos livros mentais, né, do livro do Manuel Filomeno de Miranda, aí ele mostra pra gente também essa questão de que essa Hermance, né, ela estava num dia lá de carnaval e ela saiu e ela foi pega por assediadores, né? Então, pessoas que pegou a menina poder doar ela para alguém lá sexualmente. Só que ela estava muito com vários problemas já do coração e tudo mais, e naquele momento lá que ela foi levada lá para casa daquela pessoa, ela não resistiu, aí começou, a respiração ficou difícil, aí recebeu também uma dose, um
um medicamento lá no lenço, e naquele momento o objetivo não era matar, o objetivo é que ela ficasse quieta, paralisasse. Só que ela, no momento, não suportou e ela veio desencarne, né? Aí que fala um desespero em que antes se debatia, recordou dos pais e da afetuosa avó. O seu apelo de imediato encontrou ressonância, estando a avózinha ao lado, dando-lhe assistência. Olha, ela pensou e veio. Naquele momento, ela estava no momento mais difícil, ela pensou e começou a pensar nos pais afetuosos e avós, por exemplo, e de repente a avózinha dela, desencarnada, já estava lá ao lado dela na assistência. É importante para a gente pensar quanto é importante o pensamento, né? Então, no momento mais difícil que nós tivermos, às vezes o pensamento vai nos fazer ajuda. Às vezes não consegue a ajuda física no momento, porque o desencarne dela aconteceu, mas ela estava sob proteção espiritual naquele momento da avó. Na enfermaria do plano espiritual, o Dr. Bezerra Menezes assomou à frente do grupo e disse: façamos uma visita às enfermarias. Revimos Hermance, que se encontrava em sono reparador, acoitada pela avó Matilde. Pode passar para o outro. Aí vem o outro que fala das descargas mentais. A visita dos pais perturbá-la-ia muito em razão da zoada mental, de que se encontram acometidos no aturdimento e desespero, terminado por alcançar a jovem através de perigosos dardos de desconforto e saudade. Olha aqui que é a questão da gente quando mantém o nosso sentimento, né, junto das pessoas que estão desencarnadas. Porque o nosso pensamento vai desequilibrar ao invés de equilibrar. Porque a gente chega lá perturbado, chorando, gritando, porque Deus, no caso ela era uma jovenzinha ainda, e os pais logo vão perguntar: por que Deus aconteceu isso? Por quê? Né? Por que ela encarnou tão jovem assim? E assim por diante. Então os pais não estavam preparados. É o impacto emocional. O impacto emocional dá surgimento a ondas que atiram flechas certeiras no alvo, produzindo danos lamentáveis, que devem e podem ser evitados. No mundo é difícil para muita gente fazer silêncio oral, quanto mais mental. Significa que o nosso silêncio oral é difícil, né? Mas o silêncio mental é mais ainda difícil. Então, o silêncio mental, o aparente silêncio, ele já é um pouco complicado, mas às vezes a gente faz, aparente. Mas dentro de nós está um grito, né? Estamos gritando dentro de nós. E é o caso que a gente precisa quando tivermos para tentar manter a harmonia de um grupo, de um local, né? De uma reunião, por exemplo, serenar o pensamento, as palavras, né? Mas serenar principalmente, nesse caso, o nosso sentimento mesmo, o nosso sentimento interior. Não basta o aparente silêncio, mas o sentimento bem interior mesmo. Eu estou observando aqui, João, as chamadas em grupo gratuito têm limite de 1 hora. Então já está. Aqui faz 3 minutos ainda só. Dá tempo de concluir o último slide aí. O último slide ele é um pouco mais longo, né? Que ele é uma história, né, que conta da grande espera da Corina Novellino. Talvez é bom a gente depois ler só esse capítulo aqui da grande espera, que eu mandei até o livro em PDF, e a gente analisar individualmente. Sobre esses 3 slides que o senhor falou aqui, uma coisa que me chama a atenção, antes que termine o nosso tempo, é a questão também, né, dessa desordem mental,
que ele falou no primeiro slide lá, né? O aparente silêncio. Então você está numa reunião mediúnica, todo mundo quietinho, ali concentrado, mas a visão que o André Luiz tem daquilo ali não é bem isso não, dessa calmaria tudo, dessa serenidade, né? Naquele slide lá, é um bombardeio de formações mentais, né? Então, aparente silêncio. Então, a gente, se a gente pudesse se ver, né? A gente ficaria até envergonhado de a gente se coloca toda a equipe com esses bombardeios de formações mentais. E uma outra questão que eu queria considerar, né? Nessa questão da irmãncia aqui, né? Que às vezes a gente analisa assim, coitada, né? Desencarnou. Foi um prêmio, né, para ela, né? Ela partiu, né, com todo o apoio, com todo o suporte da espiritualidade, né, para partir para outro plano, por merecimento até, né? Que às vezes a gente inverte as coisas, né? A gente entende de forma diferente. Essa é a reflexão que eu queria colocar. E ela teve problemas passados por suicídio, né? Então ela machucou o coração. Isso. Aí entrou problemas cardíacos, né? Nada de graça. Nada de graça, né? E, então, para ela partir naquele momento, talvez tenha sido uma bênção, né? Uma bênção de Deus, até pela vida dela, de repente, o merecimento. Eu não conheci toda a história, né? Mas achei que foi bacana essa reflexão para nós aqui. Então, gente, ficamos assim. A gente encerra